Assim tomou Sarai, assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E Abraão e Sarai. E Abraão disse a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E Sara afligiu a Agar, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse Agar, serva de Sarai. O anjo disse a Agar: Dondes vem e para onde vai? E ela disse: Venho fugido da face de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos. Diante, diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer Laim Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que Agar tivera a Ismael. E era Abraão de idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Essa é uma passagem muito conhecida, né? Que a gente tratou ela na aula passada, trazendo um pouco do resumo da aula passada, quando a gente disse que Deus fez uma promessa a Abraão, né? Abraão e a Sara, que lhe daria uma descendência. Só que a promessa ela demorou 25 anos até se cumprir. E passados os 10 primeiros anos, Sara, a gente teve alguns pontos, né, na aula passada sobre a questão da esperança tardia, sobre a angústia da espera, sobre a falta de fé. E nesses 10 anos, Sara tenta ajudar Deus, como se alguém pudesse ajudar Deus, né? Então ela pega e diz: Olha, eu vou pegar aqui a minha serva, a minha escrava pessoal, e vou dar a Abraão como mulher para ele ter a descendência que o Senhor prometeu. E aí, H aparece nessa história, né, como uma egípcia que era escrava de Sara e foi dada a Abraão. E aí, falando sobre H, a gente vai pontuar algumas coisas, né? A primeira coisa é a identidade de H, né? O que a gente sabe sobre H? E aí a Bíblia relata esses dois fatos que eu tô trazendo, né? Que ela era egípcia e que ela era escrava pessoal de Sara. E aí o que acontece? Para uma pessoa ser escrava, né? Existem algumas hipóteses que eu fiquei pensando comigo, né? A que ponto H chegou na vida de Sara? Quando foi que H chegou na vida de Sara, né? Porque ela era uma egípcia e estava lá com Sara. E aí a gente vê essa questão dos escravos. Existem várias formas de se tornar escravo, né? Você pode nascer numa família que já é escrava e você é escravo por consequência. Você pode ser vendida, como José, por exemplo, capturado e vendido. Como você pode ter sido penhorada por uma dívida. E aí, não sei como foi aonde foi que a H se tornou escrava. Se ela nasceu escrava, serva, né? Ou se ela se tornou em algum momento
foi vendida, foi entregue, né? Mas a Bíblia fala sobre essas características, né? Sobre de onde ela veio, que era do Egito, e o que ela era. E aí, H, quando a gente vai pensar, como ela era uma escrava, escrava não tem opinião. Né? Naquele tempo, escrava não tinha opinião, não tinha escolha. Então, quando Sara decidiu dar H a Abraão, foi uma escolha que Sara fez e H não podia fazer nada. E aí vem, quando não há escolha, né? Porque assim, esse foi o primeiro relato na Bíblia do que a gente chama hoje de barriga de aluguel, né? Sara não podia ter filho, e aí, olha, eu vou pegar aqui a minha serva, ela vai ter filho e o filho vai ser nosso. E aí, o livro que eu estou usando de referência para a aula de hoje é um livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis na Bíblia e um livro chamado Gênesis, a origem de todas as coisas. Esse livro ele é escrito pelo Hernando Dias Lopes. E aí eu trouxe algumas passagens que ele traz sobre essa situação e um dos textos ele diz o seguinte: nem tudo que é lícito é moral. E nem tudo que é moral aos olhos da sociedade está de acordo com os preceitos divinos. E aí eu fiquei pensando, né? Naquela época podia se fazer isso. O Código Hammurabi, ele também traz isso como algo lícito. Mas naquele momento não estava conforme aquilo que Deus havia planejado, né? Não estava conforme a promessa de Deus, porque a promessa de Deus era que Sara teria um filho de Abraão. E aí Sara, talvez nessa falta de fé, nesse tentar ajudar Deus quando Deus não pede, ela toma essa iniciativa. E é uma iniciativa que a gente fala que teve consequências até hoje. Porque a gente sabe que Ismael gerou uma nação. E essa nação até hoje contende com Israel, contende com todos os outros povos, como diz a própria palavra. E aí a gente pensa nessa questão de H ter sido dada, né, a Abraão, ela engravida. E nessa questão de engravidar, a Bíblia vai relatar que H fica soberba com Sara, né? E aí, no versículo 4 ele diz: possuiu H e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. E aí, foi uma das primeiras consequências que Sara teve, né? Foi a soberba de H contra ela. E aí, em Provérbios 30, 21, 23, fala sobre isso, né? Diz assim: há 3 coisas que alvoroçam a terra, e por 4 que não se pode suportar: pelo servo quando reina, pelo tolo quando vive na fartura, pela mulher odiosa quando é casada, e pela serva quando fica herdeira de sua senhora. E aí, nesse momento, por essa escolha que Sara teve, que H, querendo ou não teve escolha, houve um inflamar no seu coração. Ok que ela não teve escolha, mas quando ela teve escolha, houve um inflamar no seu coração quando ela olhava para Sara. E aí eu fiquei me perguntando, né? Senhor, o que foi que aconteceu? O que foi, né? O que é que estava acontecendo para ela ter ficado assim? E aí Deus me lembrava sempre da origem, né? Dessa questão de ser escrava, de ser egípcia, de estar longe do lar. E aí eu me pegava perguntando o que é que H pretendia, né? E aí eu fiquei, será que ela não queria um lar? Será que ela não queria aquela posição? Pela primeira vez ela não ser uma escrava de ninguém, mas ela ser a mulher do dono da casa, dela ter um filho que seria herdeiro. Então, nessa questão da escolha de Sara, houve uma perda, né? Sara perdeu o respeito que H tinha por ela. H, a gente vai ver mais na frente, vai perder o lar porque ela foge. Abraão experimenta a rejeição do filho no sentido que H vai embora com seu filho, né? E aí a gente vê que o próximo passo de H é o quê? Quando Sara, ela viu que H se ensoberbeceu, Sara aflige H. É isso que a Bíblia fala. E aí H, talvez num momento de desespero,
A única coisa que ela pensa é: vou fugir. E fugir para onde? Fugir para aquilo que ela tinha como lá, que era o Egito. Então a Bíblia fala que ela H enfrenta sozinha naquele. Foge pro deserto, né? Ela vai pro deserto. E ele descreve que é caminho do Egito, né? Se eu não me engano, na parte de sul. No versículo. No versículo 7. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. Esse aqui é como se fosse em direção ao Egito. Então, o que a gente pensa é que H estava tentando voltar para casa, porque ela tinha como casa, né? Talvez o que ela tinha como lá. E aí, H enfrenta sozinha naquele inóspito deserto, carregada em seu ventre um filho que ela não buscou, porque não foi algo que ela decidiu, foi algo que ela foi, digamos assim, obrigada, ela tinha que fazer, porque era uma escolha da sua senhora. E ela sai do Egito como uma escrava e tentou voltar ao Egito como uma serva desprezada. E nessa fuga, né, nessa tentativa de fugir da sua senhora, porque a Bíblia diz que ela fugiu da face de Sara, existe uma intervenção divina, né? Existe uma intervenção divina. Aí, esse livro que eu estou usando como referência, o autor diz o seguinte: essa intervenção divina, né, quando o anjo do Senhor aparece a ela, essa é a primeira vez que aparece na Bíblia a expressão o anjo do Senhor. A maioria dos estudiosos aparece o anjo do Senhor. Também pela primeira vez, a divindade, né, o Senhor, chama uma mulher no Antigo Testamento pelo nome, sendo essa mulher estrangeira, escrava e desprezada. E o anjo do Senhor ainda indaga para ela sobre um passado e sobre um futuro. Ele diz o quê? De onde tu vem? Qual é o teu passado? E para onde é que tu tá indo, né? Qual vai ser o teu futuro? E aí ele Eu fala: levantei aqui a mão, mas eu acho que porque você deve ter aí alguma questão na tela que você não viu. Eu queria não deixar avançar muito para falar exatamente, fazer uma colocação dentro dessa questão de onde tu vens. Foi até bom você nesse ponto aí. E para onde tu vais, né? Ou seja, olha para o teu passado, percebe o teu presente, né? E considera o teu futuro. Porque aqui, com relação a essa questão da escravidão, nós, com certeza, a Viviane não está abordando só a história, ela está abordando a escravidão de alma, não só como condição humana, no sentido social, no sentido, né, dessa estratosfera aqui, essa pirâmide social, mas concernente a toda uma estrutura. No sábado passado nós falamos, né, dessa marca estrutural que nos atravessa enquanto seres humanos. Nós temos uma estrutura de formação. E a estrutura de formação aí de H é uma estrutura escrava. E é interessante quando a Viviane fala essa oportunidade, mesmo às avessas, dela ter se percebido, né? Ou como alguém numa possibilidade de viver um sonho. Não se sabe, a Bíblia não fala da história de Agar no Egito. Muito provavelmente ela era escrava também. Porque se ela saiu do Egito com Sara, ela foi dada a Sara como escrava. Então lá ela tinha essa. E por que que ela voltaria a uma condição de escrava, né? Por que que muitas vezes nós, enquanto temos nossos planos frustrados, tendemos a dar voltas de retorno, voltar para a posição inicial, sempre buscando essa posição inicial, quando é uma posição que nos fere, uma posição que tira de nós toda a identidade, descaracteriza-nos enquanto seres ou sujeitos que merecem uma construção de identidade, principalmente diante de Deus, né? Então, esse ponto aí, se você puder dar assim, uma alfinetadazinha aí, é boa, Vide. Essa é, questão da volta, né? Essa questão de sempre o ser humano buscar inconscientemente voltar a um ponto inicial para tentar reconstruir uma história que até ali não conseguiu deflagrar. lá na frente, a gente vai trazer um ponto que é sobre repetição.
que é quando sobre Ismael. E aí eu volto nesse ponto para a gente falar um pouco sobre dessa tentativa, né, de mudar, tentativa de mudança. E aí, voltando para essa intervenção divina, né, a gente pega uma pessoa que era escrava, que foi colocada numa posição que não pediu, que foi humilhada por Sara, que foge na tentativa talvez de voltar ao seu lar, né? Aonde ela reconhece, né, aquilo que traz um certo conforto, porque a nossa casa tende a trazer um certo conforto pelo conhecido, por ser algo conhecido. E aí ela nessa tentativa, Deus intervém, o anjo do Senhor, né, faz essa indagação, né? Qual o teu passado e qual o teu futuro, né? De onde tu vem, para onde tu vai. E Deus intervém e diz: olha, tu vai voltar, tu volta. Tu volta para a mulher que tá te humilhando. E quando chegar lá, tu vai se humilhar aos pés dela. E aí eu fiquei perguntando: Senhor, se para quem recebeu e conhece a palavra de Deus é difícil fazer algo assim, por que que H o fez, né? Por que que H tomou a decisão de ir fazer o que o Senhor estava dizendo? E aí, essa ordem do Senhor tem um Provérbios, que é o 27:18, diz assim: o que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu senhor será honrado. Era isso que Deus estava dizendo: ó, tu vai voltar lá, mesmo em meio a essa humilhação, e tu vai se humilhar perante Sara. E eu vou te honrar e tu vai comer do fruto, né? Tu tá cuidando de uma figueira que tu vai comer do fruto. E aí Deus se compromete com H, que é isso interessante. Deus se compromete. Deus diz que ela volte, se eu não me engano é o versículo 9 e o 10 diz assim: então o anjo do Senhor disse: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Aí houve a ordenança de Deus, né? Ele dizendo: ó, H, obedece isso aqui que eu tô te dizendo. E aí em seguida Deus se compromete. Disse-lhe mais: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, porque será muito numerosa. Disse-lhe também: eis que concebeste e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E aí Deus se compromete com H. Nessa parte aqui do texto, Deus diz: ó, H, tu faz isso aqui que eu tô te mandando, mas eu vou fazer isso aqui contigo. E H, mesmo sendo uma escrava, e mesmo não tendo talvez a convivência que, com certeza, né? Abraão tinha com Deus, o diálogo que Abraão tinha com Deus, H ouviu. H ouviu e nesse sentido creu porque voltou. Se não, foi o que a gente disse, se não tivesse crido, não tinha perseverado. E nesse sentido ela perseverou e voltou. E aí, no final desse versículo, a gente vai falar sobre a resposta de H a Deus, né? Quando o autor diz o seguinte: a resposta de H à visitação do anjo do Senhor foi gratidão e adoração. Ela invoca o nome do Senhor que lhe falava junto à fonte do caminho de sul e dá um novo nome a Deus. Ela diz: tu és o Deus que me vê. Agora, ela exulta não por estar grávida, mas se maravilha com o cuidado do Senhor por ela. H também deu nome ao poço, que é Beer La Roi, que significa o poço daquele que vive e me vê. Isso nos mostra que Deus, pessoalmente, importa-se com as vítimas de abuso e com bebês ainda não nascidos, além de conhecer o futuro e cuidar daqueles que nele confiam. Esse é o primeiro texto, né? E aí tem uma fala que me chama muita atenção, né? Que é o Deus que me vê. E eu estava conversando um pouco mais cedo com a Saskia e aí eu falando para ela, né? Por que é o Deus que me vê, né? Que foi uma das coisas que me chama muita atenção nessa passagem, que é uma das partes que eu acho mais linda. O Deus que me vê. Porque ela nunca foi vista. Que foi o que eu tava conversando com a Saskia, né? Ela nunca foi vista. E a gente vai ver mais na frente que ela era tida como uma pessoa que não tinha valor. Por ser egípcia, por ser escrava, por não ter uma família, porque era só.
E aí ela reconhece em Deus o Deus que a vê. O É. Deus que não. Esse Deus, o Deus que me vê é El Roy, né? El Roy. Vocês sabiam que você pode existir sem ser? Você sabia que você pode ter uma existência inteira de vida sem nunca ter sido? É interessante isso aqui porque essa marca que Deus coloca em H, pensa num vaso vazio. Pensa que como um vaso vazio. Esse vaso ele existe, mas ele não tem conteúdo nenhum dentro. Para que ele tenha, para que você exista sendo, né, como um sujeito que é, você precisa exatamente desse começo que a Vidiane está trazendo aqui, com Deus. O Deus que me vê. Eu nunca fui vista sob o olho do outro. O outro nunca me viu. Eu sou um vaso vazio assim, num canto de uma sala. Eu nunca fui vista por ninguém. Nem por mãe, nem por pai, nem por ninguém. O me enxergar como pessoa, como um sujeito de valor. Mas o Deus que me vê começa a imprimir essa marca. Então é interessante isso. E aí, nessa questão do Deus que me vê, né? É interessante porque existem frases que são clichês, né? Que a gente utiliza. Eu já ouvi várias vezes. Ah, rodeada de pessoas, mas se sentindo só. Ah, no meio da multidão, mas sozinha. Mas isso aqui era uma realidade psíquica de H. Entendeu? É literalmente, não importa quantas pessoas estivessem naquela casa. Porque eu creio que, como Abraão era um homem rico, existiam muitos servos, existiam muitas pessoas e todos estavam ali. Mas a Mas ela não identidade se dela era de sentia escrava. vista. A Porque identidade dela era de escrava. eram os nomes que ela. Era os termos que ela conhecia. A escrava, a egípcia. Então a gente tem essa questão de se ver como o outro nos vê. A gente se vê no olhar do outro, né? Como o Isso. outro nos enxerga, a gente toma essa identidade para si. E Deus começa a mudar isso, quando Deus enxerga ela, né? Eu acho que a partir dali, o que passa na minha cabeça, ela fica maravilhada. Olha, o Deus que falava com Abraão me viu, mandou eu voltar, disse para mim fazer tal coisa. Talvez ela não tenha nem dito isso para ninguém, né? Talvez ela não tenha nem compartilhado dessa experiência para ninguém, mas ela sabe o que ela viveu em Deus, né? Ela sabe o que o Senhor disse para ela e a promessa, porque a gente tem que lembrar aqui que ela repartiu como se fosse da promessa que era de Sara, porque Sara tinha uma promessa de multidão e Sara era a mulher, digamos, única nesse sentido de Abraão, né? E ela, a escrava, tinha uma promessa de multidão dada pelo Senhor. E aí a gente vai pular e em Gênesis 21 vai trazer outra parte da história de Agar, né? Vai fazer outra menção a Agar. Eu vou ler aqui o texto e depois a gente discorre. A partir do versículo 8, capítulo 21, versículo 8, diz o seguinte: E cresceu o menino. Aqui está falando sobre Isaac, que Sara já tinha tido Isaac. E foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava de Isaac. E Sara disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaac, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela partiu.
andando errante no deserto de Beceba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tornou-lhe mulher da terra do Egito. Tomou-lhe mulher da terra do Egito. Esse aqui é outro texto que é muito conhecido também, né? Sobre a despedida de Ismael e Agar. E aí, quando eu fui passar de um texto para o outro, é interessante porque o final do texto anterior, do capítulo 16, a gente termina com Agar sendo grata a Deus e cumprindo aquilo que Deus mandou ela fazer. E aí, quando a gente passa para esse texto, o Deus que viu Agar, o Deus que teve um encontro com Agar no deserto, que deu a ordem para ela voltar e deu uma promessa, agora permite que ela seja expulsa. Porque quando Abraão achou pesado aquilo que Sara disse, Deus disse: olha, tu faz igual Sara está te dizendo. Não te pareça mal aos teus olhos. Então, o Deus que a viu foi o Deus que a permitiu ser expulsa. E eu fiquei pensando, né? Como é que Agar se sente, né? Num momento desse. O Deus que me viu, que mandou eu voltar, agora tá mandando eu ir embora, né? E aí a gente vai começar com alguns pontos. A primeira coisa é o motivo, o que gerou essa situação, né? A Bíblia relata no versículo 8 que Isaac estava sendo desmamado e Sara presencia Ismael zombando de Isaac. Maldosamente, né? Pela palavra. E aí, quando Ismael zomba de Isaac, Sara vê e diz: olha, o filho da serva não vai habitar com o meu filho, né? E aí a gente vê algo se repetindo, a gente vê algo semelhante de novo. Porque quando Agar foi colocado numa posição, Agar desprezou Sara. E Ismael vem e zomba de Isaac, né? E despreza Isaac. E aí eu dizia: Senhor, mas por que ele desprezou Isaac, né? E aí me lembrava muito também essa questão da gente se sentir ameaçado, né? Porque Isaac era o cumprimento da promessa original de Deus. E com certeza Abraão, não que não amasse, né? Porque não tem como você não amar seus filhos. Mas com certeza o olhar de Sara e de Abraão para Isaac era diferente. Por ser o filho que eles tanto esperavam. E aí a Bíblia traz essa questão, né? De ter sido o motivo. E aí em Gálatas 4, 28 e 29 diz assim: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. E aí, Deus trabalhou muito ao meu coração em relação à sua palavra, né? Em relação aos, digamos assim, aos desvios que acontecem no meio do caminho. Houve uma consequência na atitude de Sara. E Ismael foi uma de suas consequências, né? E quando a Bíblia fala que o que é gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, e traz essa história de Isaac para poder figurar isso, o que eu vejo? Sara pressentiu algo que poderia acontecer na frente. Por isso que Deus a deu razão nesse sentido, né?
E aí eu ficava pensando, se Ismael tivesse convivido com Isaac, o que é que teria acontecido, né? O que é que teria sido mais para frente? E aí eu entendi que ali havia um propósito de Deus. E não foi por isso que Deus abandonou Ismael e Agar, que é o que a gente vai ver mais na frente. Em nenhum momento a palavra de Deus ela voltou atrás. E aí vem a reafirmação da identidade que Sara dava a Agar. Esta serva e seu filho. Por que ela não disse, lança fora Agar e Ismael? Por que tem que ser a escrava? Por que tem que ser o filho da escrava? Porque para Sara, Agar não tinha nenhum valor e nem nome. E Agar sabia disso. E ela se via assim, se sentia assim. Por isso que veio essa história do Deus que me vê. Alguém me viu. E aí veio a rejeição, né? Porque Deus dá essa permissão, né? Diz, olha, Abraão, faz conforme Sara está dizendo. E aí a palavra de Sara foi, Abraão, rejeita a serva e o seu filho. E aí eu me perguntei, será que era a primeira vez que Agar sofria rejeição? Será que era a Com segunda? certeza não. A terceira? A quarta? A quinta? Era Será uma que não, repetição de uma sequência de rejeição, né? será que não era comum essa sensação de sempre ser rejeitada? E aí, nesse livro que eu usei de parâmetro, ele diz o seguinte: a rejeição é a forma mais violenta de ferir e agredir uma pessoa, visto que dói muito, desarticula a saúde psicológica e provoca uma desestabilização psicossomática, jogando a pessoa num poço fundo de desvalorização humana. Introjeta-se o sentimento de monturo existencial e começa a partir daí o registro do descartável diante da vida. Não há nada que fere mais alguém do que ser rejeitado. É o braço que não pode ser dado, é o toque que não é aceito, é o telefone que é desligado na cara. E aí a gente traz essa ideia de rejeição, né? A esperança que provavelmente H teve quando desprezou Sara, essa esperança de ter uma família, de ser não sei, uma chefe de casa no sentido de mulher, de ter um papel, aqui foi jogado ralo abaixo, né? Aqui houve a rejeição real, porque ela não fugiu, ela foi mandada embora. Que a primeira vez ela foge, mas a segunda ela vai ser rejeitada e expulsa. Porque Abraão pega aqui a água e o pão, o que é necessário para o mínimo de sobrevivência, água e pão. E aí ele diz, olha, tá aqui o menino, tá aqui a água, tá aqui o pão, vai. E aí a Bíblia, nessa permissão de Deus, a gente fala sobre o propósito de Deus que precisava ser cumprido. E a posição de Isaac precisava ser resguardada. Porém, desde como eu frisei no começo, não houve anulação da promessa de Deus. Nem para Isaac, nem para Ismael. E nem falta do cuidado de Deus. E aí Eu agora posso a falar? Bíblia relata... Alguém Isso quer que eu estou falar, Vicky? falando? Tá me escutando? Te Estamos, ouvindo? pode Acho que é falar. eu. Vai. Tu tá me falando ali, e isso eu estava me lembrando de algo com relação ao ministério. Com relação à vida de H, como alguém, né, como escravo que chega na igreja, e essa pessoa ela começa a ser vista por Deus, ela até começa a frutificar, mas ela não tem uma identidade trocada, pastora Piazza. Ela não consegue ainda se enxergar como uma pessoa que Deus quer mudar, né? E aí o que é que se faz ministerialmente falando? Muitas vezes a igreja começa até nem ver, mas ela já começa a frutificar mesmo sendo escrava ainda, né? E a história, não quero ficar na igreja, mas acaba voltando. Não quero ficar na igreja, mas volta e se submete muitas vezes a algo com relação ao espiritual. Eu não falo nem no sentido mesmo mais carnal, né? Porque Deus vê, Deus manda ela voltar, Deus manda ela se submeter, e muitas vezes Deus faz isso com a gente, né? Se submete, presta atenção,
busca. O Senhor estava querendo que ela buscasse, talvez, entender tudo a partir do que ele parou ali e fez ela enxergar. Olha, eu estou te enxergando. Você precisa mudar também teu comportamento. Você precisa mudar ali coisas que do teu passado, né? Você era escrava, agora eu já estou te vendo, né? Para mim, você já tem uma identidade porque você já está vendo o sobrenatural. Eu já estou te fazendo uma promessa. Através de ti terá, né, o filho, que é o fruto, e o teu fruto, ele vai multidões, ele vai ser gerado multidões. Né? E muitas vezes as pessoas chegam na igreja e muitas vezes, assim, vamos dizer, eu não sei porquê, mas o senhor, a segunda passagem que o senhor me faz isso, me enxergar a Sara como forma ministerial, né? E como se Sara fosse essa igreja que não se submete, essa igreja que enxerga só pela percepção visual, mas não enxerga pelo lado espiritual. Né? E muitas vezes coloca um julgo desigual na vida daqueles que estão ali na igreja, porque não enxerga ali aquele indivíduo como algo que pode ser transformado. Né? E aquela mulher, H, o Senhor está falando para mim justamente isso, né? Que ela precisava ter uma mudança, assim como Sara. Mas o que é que acontece muitas vezes? Esse julgo, e aí tu falou assim, Vivi, e eu me lembrei de uma situação que eu passei, quando tu diz assim, Sara vai e despede, né? Vai lá, como foi a passagem que tu falou, que Deserto. não, prepara, Abraão prepara o pão e a água, né? Então, a igreja, ela já tinha dado o pão e a água. Ela dava o pão e a água. Mas, de qualquer forma, essa mulher que ainda não estava com a identidade firmada, ela tinha que ir para o deserto. Muitas Exatamente. vezes precisa estar no deserto para ser realmente, Perfeito. né, a busca pelo Senhor. E aí eu lembro que uma situação que eu passei, porque que o Senhor me fez lembrar da igreja? Há uns anos atrás, servindo na igreja, né? Um certo pastor queria que a gente estivesse, eu falo isso com relação ao meu falecido esposo, né? Ficasse na igreja, mas não servisse a outra igreja. Tipo, o chamado tinha que ser exercido ali dentro daquela igreja, né? E aí chegou o ponto que Deus chamava o tempo todo, vai, faz a missão, vai, toca, vai isso, vai aquilo, intercede, busca, né? E aí chegou o ponto que o pastor ele fez isso, ó, entregou a água e o pão, abençoou e disse sim, vá para onde você quiser. Mas aqui mesmo não vai permanecer porque aqui tem que ser o jugo, aqui eu não aceito, aqui tem que estar no banco, aqui tem que ser do jeito que eu quero, aqui tem, você tem. Então, muitas vezes, ministerialmente, a Sara, né, impõe algo na vida das pessoas, né, que acaba realmente fazendo esse mover, mas é algo de Deus. Né? Acaba que É uma leva. excelente contribuição, é uma excelente contribuição. Agora, dentro disso aí, não vamos esquecer que existe um ponto estrutural na vida de H. É muito difícil você ter uma identidade, né, escrava, você se enxergar como escrava e você entender que você pode deixar de ser aquilo. Mas ninguém te viu, você não foi vista por ninguém. E a partir do enxergar de Deus, isso é muito interessante, porque pessoas que vivem vazios estruturais, pessoas que vivem vazios existenciais, são pessoas exatamente que buscam de si mesmo tentar escrever uma história nas oportunidades que lhes são colocadas, mas que nunca passam por o olhar do outro e se sentem vistas pelo olhar. Você pode olhar uma pessoa, mas você nem sempre enxerga essa pessoa. A gente passa numa multidão, olha para muita gente, mas nós não enxergamos a todos. Então, H não era enxergada, ela tinha uma condição que não lhe permitia isso. E como a Vidiane pontuou, Deus a enxergou. Então, o que eu estou entendendo na sequência aí é que lá na frente ela passa mais uma vez por uma situação em que ela se percebe
não enxergada, não vista. É a escrava e o filho da escrava fora. Você não faz parte, você não tem história dentro da nossa história. Você é descartável. Então, a gente pode levar isso para a igreja, a gente pode levar isso para uma célula familiar, nós podemos levar isso relação mãe e filho, nós podemos levar isso relação marido e mulher, nós podemos levar isso para muita coisa, muita coisa. O não ser visto. E isso gera muita angústia. E essa questão do não ser visto, né? Como a Saskia pontuou. Mas na frente a gente vê a história se repetindo de novo, né? H sem lar, sem casa, saindo do lugar que ela estava. Só que agora, na primeira vez que H fugiu, a Bíblia vai relatar que ela foi para um caminho que ela estava aparentemente voltando para sua terra natal. E agora a Bíblia diz que H sai no deserto errante. E aí o que me levou, né? Que estrutura emocional era essa que fizesse com que ela não soubesse nem para onde ir? Tipo assim, ia para um lugar de perigo, porque deserto não é fácil. O sol escaldante, os recursos limitados. E aí, quando Deus. Eu trouxe aquela indagação, né? O Deus que mandou ela voltar permitiu que ela fosse embora. Porque muitas vezes isso acontece na nossa vida. A gente está trilhando o caminho que Deus disse que a gente fosse, e chega uma hora que Deus diz: agora tu vai por aqui. E aí a gente diz assim: Senhor, mas como assim, se tu que mandou eu vir por aqui? Por que agora eu tenho que ir por ali? Por que agora eu tenho que virar à direita? Por que agora eu tenho que virar à esquerda? E aí eu creio que esses eram pensamentos que H tinha, né? Senhor, tu mandou eu voltar, eu voltei, me humilhei, tive o meu filho, tu disse que ele ia ser uma descendência numerosa e agora a gente tá aqui no deserto para morrer. Que aí chega o esgotamento, né? Que seria o próximo ponto, que é o esgotamento material e o emocional. Enquanto, como a Charlene falou, né? Enquanto há água, existe vida. Sem água, não se caminha e não se chega a lugar nenhum. Então, H se viu no momento que a Bíblia vai relatar que acabou a água. Aí ela faz o quê? Olha, acabou a água, a gente vai morrer. Era o pensamento dela. E como é que você ensina para alguém que sofreu a vida toda ter pensamento positivo? As correntes de pensamento aí que diz para você meditar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Como é que sempre deu errado e você vai pensar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí a H vem nessa, né? Ela diz, olha, o menino vai morrer. Porque tudo tinha dado errado até então. Então, para ela era só o final, o desfecho. Então, a gente fala aquilo que a gente crê. Uma coisa que eu tenho aprendido, quer conhecer alguém, preste atenção no que ela diz. Quer conhecer se alguém tem fé mesmo, preste atenção no que ela diz, nas palavras de encorajamento que ela dá. Deus, ele me chamou a atenção, eu tenho uma vizinha aqui, ela não é cristã, né? E aí eu notei que sempre que ela falava comigo, ela me abençoava. Se eu pegasse um botão e levasse lá, ou ela quando me dava algo, que às vezes ela faz um bolo e ela vem deixar, ela diz assim, ela sempre manda uma mensagem para mim, que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa, abençoe o Vitinho, abençoe isso. Todo dia ela me manda uma mensagem assim, desejando bênção. Se ela me vê saindo com alguém, ela ligou esses dias pra gente e disse: olha, eu tô muito feliz que vocês estão com amizades sadias, que vocês estão saindo, porque meu esposo tinha um transtorno do pânico, então a gente nunca foi de sair, né? E aí esse final de semana a gente foi pra uma praia e tal, com os amigos aqui da igreja, e aí ela ligou, olha, chorando. Eu me sinto muito feliz porque vocês estão saindo, vocês estão vivendo, estão com amizades boas, isso e aquilo. E aí Deus me chamou a atenção que 90% das pessoas que são irmãos meus na fé não jogam bênçãos na minha vida. E aí Deus coloca pessoas, levanta pessoas que ajudam a gente, e a gente tem que começar a perceber aquilo que Deus faz. Porque Deus não precisa usar só os cristãos. Deus usa quem Ele quer.
É igual a história da jumenta de Balaão. Não tinha quem usar, Deus usou a jumenta. Então, se Deus não encontrar em nós um instrumento vivo e santo para ser usado na obra dele, Deus vai usar quem ele tocar. E pode ser um ímpio, pode ser um vizinho. Porque que toda a existência de Isaac, aliás, de Ismael, ele saiu debaixo de um estigma, né? O filho da escrava. Por quê? Olha que eu acho que ele estava com 12 ou 14 anos, 17, 16 para 17. 17, 16 para 17, né? É mais de uma década de existência, quase 2 décadas. Então, qual identidade? Por que não filho de Abraão? Isaac, filho de Abraão, né? Descendente de Abraão, herdeiro também de promessas diante de Abraão. Então, como ele era visto? Ele se desfez do Isaac, ok. Por quê? O que é que gerou nisso nele? Por que ele não amou esse irmão desde sempre? O irmão mais novo? Por que essa animosidade? Em que tipo de ambiente familiar ele foi criado? Ele foi acolhido ou não? Então, são muitas coisas que fazem parte da estrutura de Isaac. Aliás, de Ismael. Uma das coisas que eu me pergunto, Saskia, é quando Sara teve, né, a promessa se cumpriu, teve Isaac, qual é o olhar dela para Ismael? Será que não era um Então, olhar de arrependimento? então, Para que é que eu fui dar H para se eu ia ter meu filho? Para que eu quero? então, Para que esse serve? Vai ser mais um escravo. então. Ela queria, na cabeça dela, talvez, a submissão dele na condição da mãe. Eu vejo você como eu vejo sua mãe. Eu não vejo você participante da minha vida, da minha casa, da minha Principalmente no estrutura nome de Isaac, familiar. né? Só E que ele aí, se insurge porque ele não tinha maturidade e ainda não tinha tido contato com Deus que vê. e é uma defesa, né? Ele se sentiu ameaçado. Ele Isso. se, eu creio nisso, né? Que ele se sentiu ameaçado. E Então, quantas todos nós. estruturas familiares, né, não tem dessa mesma forma? Então, tem gente que é uma reflexão. Tem gente que nos ataca porque se sente inferior. E até a gente entender isso é complicado. Porque eu lembro que estudando um caso específico, né? Tinha uma determinada pessoa que sempre botava a outra para baixo. Sempre botava a outra para baixo, sempre botava a outra para baixo. E aí eu conversando com um outro psicanalista, e ele disse assim: Você percebeu? Aí eu disse: Percebi o quê? Como ele se sente inferior? Aí eu disse: Mas ele tá dizendo pro outro que ele é inferior. Que o outro é inferior, né? E ele disse: Não, mas é a forma que ele se vê, né? É a forma que ele se vê. Então ele ataca. Porque para ele é doloroso sempre se ver menor. Então eu creio que isso acontecia com Ismael. Ele sempre se via menor que Isaac. Então o que ele fazia? Atacava, zombava. E, sabe, na maldade. Na maldade no sentido para quem via, mas para ele talvez aquilo era só uma defesa. Ah, depois que tu chegou, mudaram comigo. Ah, depois que tu chegou, o olhar de rejeição aumentou. Ah, depois que tu chegou. Então, como é que ele ia amar um irmão desse? Que a E culpa não isso era nem de Isaac. acontece exatamente entre irmãos. É muito comum isso acontecer, né? Você privilegiar um a despeito do outro, você nem percebe, isso é com sutileza, com muita sutileza. É uma palavra, é algo que você tanto enaltece, como você também tira toda o critério de reconhecimento, né? Então, isso é muito sutil, isso é muito interessante entre família, na família, né? Você colocar expectativas sobre uma determinada criança, enaltecendo a todo tempo, mostrando que alimentando, né, essa fase narcísica, né, essa fase de eu sou tal, eu realmente sei fazer, eu sou capaz, eu sou isso, sou aquilo, sem medidas, né? E com relação ao outro, segundo o olhar da mãe, que é muito importante, esse olhar da mãe, que é o olho que me vê, é o olho
que me dá uma identidade, um início de identidade, uma construção, né, de existência. Como é que esse olhar, como é que eu sou vista, né, a partir disso aí? Então, isso tem muita estrutura familiar. Teve com Davi, na Bíblia, teve com Jacó, né? Teve com vários personagens da Bíblia essa questão dessa desestrutura familiar, né? Essas famílias disfuncionais. E aí, no final dessa passagem, né, onde H chega no deserto, e aí acabou a água, e a Bíblia diz o quê? Que ela se afasta do filho porque ela estava na expectativa, né? Achava que era o que ia acontecer. Olha, eu vou ficar longe para não ver meu filho morrer. E aí, H precisava de água. E Deus me lembrava da mulher samaritana, né? Que a mulher samaritana também precisava de água, né? Os dois precisavam da vida que só pode vir do Senhor. E aí o Deus que a vê age de novo, né? Mas aqui é engraçado. H teve uma experiência com Deus, mas aqui a gente não vê H orando, clamando ao Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor ouviu o choro do menino, né? Então, será que naquele momento talvez ela não se achava nem digna de clamar ao Deus que a viu? E aí a gente vai para o Deus que vê, é o mesmo Deus que cumpre. Em Glória a primeiro, Deus. em primeiro lugar, Deus afasta o sentimento de desprezo e de rejeição de H. O anjo de Deus chamou do céu a H e lhe disse: Que tens, H? Então agora não é mais a escrava e o filho da escrava. É H. O que é que tu tem, H? Deus chama H pelo nome. Durante toda a caminhada pelo deserto, H sentira-se ninguém, sem nome, sem identidade, sem direitos e sem voz. Era apenas a escrava. Era só uma coisa, uma matéria descartável. De repente, tudo se inverte. Existe alguém que sabe que H não é uma pessoa sem importância. Deus sabe o valor de H, importa-se com ela e tem um arquivo vivo de H. Ou seja, o arquivo vivo, Deus sabe que quando ele teve um encontro com ela, ela obedeceu. Talvez ela creu na questão da descendência, talvez até mais que Sara, quando ela decide retornar. Então, Deus sabe, é uma coisa que eu penso muito nisso, Deus sabe o nosso dia a dia. É o único que ele conhece o nosso ser até onde nós nem conhecemos. E aí ele sabe das nossas motivações certas, das nossas motivações erradas. E aí o autor aqui fala sobre um arquivo vivo que só Deus conhecia sobre H. Nem eu, nem Abraão, nem Sara, ninguém conhecia. E aí Deus sabe o valor de H, importa-se com ela e tem um arquivo vivo de H. Deus pronuncia o seu nome. Para Deus, H tem nome, tem valor. Para Deus, H faz diferença. A pergunta é eloquente. Que tens, H? H que estava calada até aquele momento sufocada, sem vez, sem voz, agora pode falar. Pode desabafar. Deus quer ouvi-la. Isso é uma terapia divina. Ela recebe a cura da escravidão do silêncio imposto. Que tens é a carta de alforria, de que ela tanto precisava. Ou seja, H precisava de alguém que se importasse. Porque quando você pergunta para alguém o que tu tem, é porque você se importa pelo estado que ela tá. Então, quando o autor fala sobre essa carta de alforria, é aquele peso, ufa, alguém se importa? Alguém me viu? Eu lembro que uma vez eu estava num batismo, numa igreja que tem lá em Fortaleza, e a gente no batismo, e tava a igreja muito lotada e tal, e eram, eu acho que eram, se eu não me engano, eram outras sedes que estavam se batizando na Gilead da cidade, né? E aí, do nada, Deus disse assim, abraça a irmã ali, que era uma irmã que tava se batizando. Eu falei, abracei e saí. E aí depois a irmã vem e fala comigo que ela tava se sentindo só. Se eu não me engano é porque a família dela não tava, ou ninguém era crente. Mas eu sei que ela disse que se sentia só no momento do batismo. E quando Deus pediu para mim ir lá abraçar ela, ela disse que se sentiu acolhida por Deus. Ou seja, naquele momento, ela fazendo, reconhecendo
o Senhor, se batizando, nascendo de novo para o mundo, ela se sentia só. E aí, essa carta de alforria de H, quando Deus pergunta, né, o que ela tem, era o que tanto ela precisava. O nome de H é pronunciado do céu. Não foi Sara que falou. Não foi Abraão que falou. Não foi Ismael que falou. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Num contexto de milagre, Deus mostrou que H é importante para a história. É o Senhor do universo que dá valor a ela. Para Deus, H tem nome, tem cor, tem voz e tem vez. E aí, essa passagem nos mostra que nós temos valor para o Senhor, né? Aí, voltando para o texto, É o que o Salmo 27:10, eu estava vendo essa questão da mãe que abandona, né? Dessa mãe que não dá existência a esse filho. Porque existem muitos, né? Interessante a mãe de hoje, muitos citam isso não vem de mim, né? A mãe de hoje que ela tem o bebê no colo, amamentando, mas não olha no olho do bebê. Ela olha para o celular, ela olha para a tela de um computador, ela faz uma coisa e faz outra, e está aqui com esse bebê de uma forma automática ali, né, alimentando, mas não enxerga esse bebê, não interage com esse bebê. Então, essa mãe que não interage, a Bíblia, né, no Salmo 27 diz assim: ainda que meu pai e minha mãe esquecessem de mim, me abandonassem, o Senhor me acolherá, o Senhor me enxergará, porque antes de sê-los, antes de estar com eles, eu sou um projeto de Deus, eu sou aquilo que Deus me condiciona a ser nesse tempo, nessa existência. E a outra passagem, Isaías 49:15, que diz, né? Embora uma mãe possa esquecer o seu bebê, Deus jamais se esquecerá dos seus filhos. Ou seja, a mãe ela pode não ser suficientemente, né, boa no sentido de assistir, de amar, de significar aquele infante, aquela criança, aquele ser, né, desde sempre. Mas o Senhor, e é interessante quando a Vidiane fala a marca do Deus que vê, porque a partir dali H percebeu um Deus que havia. Não significa que ele só a viu ali, porque ela fez parte também de um projeto humano de Deus, um sujeito de Deus para a Terra, para existir e dar um sentido à vida desse ser humano H. Né? Então ela não foi vista ali, ela só percebeu que estava sendo vista ali. É interessante isso. e aí quando a gente fala sobre a questão da promessa, né? Porque a H, ela não estava escrita diretamente naquele plano, né? E, Mas ela provou da bondade de Deus. Me lembra muito a história da mulher dos cachorrinhos, né? Das migalhas que caem da mesa do Senhor. E nós somos prova disso. Nós somos os que comemos da migalha que cai da mesa do Senhor. exato, E a H perfeito. ali, ela comeu das migalhas da mesa que caiu do Senhor. Né? Ela foi alcançada pela Aleluia. misericórdia do Senhor. E aí a Glória a Bíblia Deus. continua dizendo que Deus diz para ela, né? Ergue-te, levanta-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele faria uma grande nação. Isso Deus já tinha prometido para ela. Então Deus reafirma aqui. Então o Deus que me vê é o Deus que se comprometeu com H lá, quando ela fugiu, e foi o Deus que fez se cumprir. E aí a Bíblia continua. E abriu-lhe-se os olhos e viu um poço de água. Aí às vezes eu dizia assim, será que o poço não estava ali, né? O Deus não O estava tempo ali inteiro, o tempo o inteiro, tempo né? inteiro? Agora, quando é que a gente vê, né? É como a gente vinha conversando numa das aulas anteriores, a gente estava falando sobre o jovem rico, né? Que a Bíblia fala que Jesus olhou para o jovem rico com um olhar de amor. Mas aí a gente se perguntou, mas será que o jovem rico entendeu esse olhar? Como é que Exato. você entende um olhar de amor de alguém que você não conhece ou talvez um olhar de amor que você nunca viu? Um amor que você nunca sentiu? Como é que você discerne o que é? Isso.
E aí, aqui, H, ela provou desse olhar de amor de Deus, né? E aí a Bíblia diz que os seus olhos abriram-se e ela viu o poço de água. Foi encher o odre e deu de beber ao menino. E aí, o Deus que a vê abriu os olhos, trouxe a água da vida, que a gente tanto precisa, a água da vida que a mulher samaritana alcançou lá no poço. E aí Deus faz H e o menino reviver nesse sentido, porque o sol escaldante no deserto, eu acredito que o menino já estava mais para lá do que para cá, sem água. E aí, e a Bíblia continua dizendo: e era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aí é interessante porque a H ela foi trazida do Egito. E ela vem para ser escrava, né? De Sara, para ser serva pessoal de Sara. Mas aí quando aconteceu tudo isso, ela não voltou para o Egito. E ela também não voltou para onde Sara estava. Deus deu uma nova morada, digamos assim, né? Deus deu um novo lugar. E aí a gente sabe que Ismael teve 12 filhos, assim como Isaac teve 12 filhos. E isso é interessante, né? A promessa de Deus, ela não é revogada. Eu acho isso tremendo. Deus, ele faz coisas extraordinárias, transforma maldições em bênção, mas a promessa dele não é revogada. A justiça dele não é revogada. E Deus me falava muito sobre essa mudança, né? Porque o que mais me impressiona da história de H é essa passagem. Ela terminar o capítulo 16 agradecendo a Deus e no capítulo 21 Deus permitir que ela seja expulsa. Então eu penso assim, como é que a gente lidaria, né? Como é que a gente lidaria? Será que a gente não ficaria com raiva de Deus? Será que a gente não se sentiria frustrado? Senhor, tu permitiu que determinada situação acontecesse comigo. Isso me fez quase chegar à morte. Isso fez com que coisas ruins acontecessem, porque o Senhor permitiu. Porque a gente sabe que tudo acontece com a permissão do Senhor. Mas quais são as nossas atitudes mediante essas provações, essas frustrações, né? E aí a gente não tem como falar de H sem falar de identidade. Sem falar de qual é a identidade que a gente tem carregado, né? Será que a gente se sente escravo ainda do pecado, do mundo? Ou será que a gente se sente livre em Jesus? Será que Jesus ele nos libertou, né? Ele verdadeiramente? Eu até tenho comentado com uma irmã minha na fé, ela falando sobre servir a Deus, e aí ela falava sobre retribuir. E aí uma coisa que eu tenho na minha mente, quando a gente quer muito retribuir a Deus, claro que uma coisa é você ser grato, outra coisa é você ter o peso da retribuição. Muitas vezes é porque você não se sente salvo, alcançado pelo Senhor. Porque você sempre tem que fazer algo para entregar. Você sempre tem que ter algo de interesse, como se a gente pudesse despertar em Deus interesse nesse sentido de troca, né? Como se Mas, houvesse algo. mas essa pessoa, como muitas outras, e aí eu volto para a história do ambiente igreja, né? Porque assim, a maioria que está aqui, né, com certeza deve fazer parte de alguma igreja. É interessante como você traz a relação da sua construção humana para dentro da igreja para relacionar-se com Deus. Se é um filho que não teve um relacionamento com o pai, um relacionamento saudável, essa paternidade, ele traz para Deus um peso em servir a Deus. Ele traz para Deus um legalismo em servir a Deus, né? Não é um amor genuíno, mas é eu não tenho outra coisa para fazer, já que eu estou aqui, reconheço Deus como Deus e Jesus Cristo como filho do Deus único e o único caminho para eu chegar no céu, ok, eu vou continuar aqui, mas é pura religiosidade, né? Não é. E isso vem de um quadro se você olhar para uma pessoa dessa, ela desenvolve quadro de ansiedade, ela desenvolve uma série de transtornos que dão sinais de uma não libertação. Pessoas que verdadeiramente não. Essa relação com Deus não é uma relação de um filho que se joga, de um filho que se lança, de um filho que tá nem aí. Eu feri teu coração, pai, tá bom, mas eu sou teu filho, me aceita de novo. Sabe aquela coisa informal, aquela coisa boa,
né? Tem um autor, o Tommy Temme, ele tem um livro muito famoso, Os Caçadores de Deus, né? Ele fala que quando ele chegava em casa, a filhinha dele dizia assim: vai, te esconde, eu quero te achar, né? E ele ficava por trás das cortinas, na casa dele, umas cortinas grossas, e ela ficava. Cadê você? Cadê você? E ele fazia assim com o pé, né? Assim, na cortina, ele fazia assim, dando sinais de onde ele estava. Mas ela dizia assim: mas eu não te vejo. E ele se regozijava disso, porque é isso que ele se vê com o pai. O pai quer ser achado, o pai dá sinais de querer ser achado, mas nós não nos colocamos como filhos à vontade na presença de Deus, né? Nós não temos essa relação genuína. E a gente leva isso para a igreja com relação aos nossos irmãos, com relação à maneira que se serve. Essa irmã até que ponto ela quer ser validada por Deus, né? Porque ela nunca foi validada na vida dela inteira. Ela sempre foi talvez, uma pessoa que quis agradar, para ser validada, para ser aceita, para ser vista, né? Para ter o olhar do outro em aprovação. E a gente leva isso para a igreja. Isso é uma realidade. O que a gente faz lá fora, a construção lá de fora, a gente traz para a igreja. É por isso que a gente tem colocado o ambiente da igreja como um ambiente de cura, como um ambiente de libertação, como um ambiente mesmo que acolhe e trata. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Amém? É aquela história também do fardo leve e do jugo suave, né? Por que o fardo é leve e o jugo é suave? Às vezes eu me perguntava isso. E a gente entende, eu fui entender essa ideia quando você começa a pensar de um pai para um filho, né? Um pai nunca vai querer matar um filho. Ele pode castigar, mas ele não vai matar para ensinar, ele vai castigar. E aí, O pai relação. saudável, né? O pai Pai saudável. saudável, é. O E aí, neurótico. essa relação com Deus é muito interessante, que era uma das minhas indagações, né? Na fé. Por que fulano fala de um Deus assim, ciclano fala de um Deus assado? Porque é a forma que ela consegue enxergar, entendeu? Fulano fala de um Deus abençoador porque é a forma que ela aprendeu, essa questão de troca, né? Porque para você ser visto, você precisava dar algo em troca. Isso pode ser em casa. Quando a gente diz para um filho, tu precisa fazer isso aqui, ser isso, tu vai sustentar a gente quando a gente tiver idoso. Então, é uma troca. Então, a pessoa aprende que para ela ter um valor e para ela ser vista, ela precisa dar. Ela precisa dar. Perfeito, Ela precisa dar. perfeito, E perfeito. aí, e assim, com Deus, né? Como a Saskia disse, a gente não tem como mudar a visão que a gente tem, uma estrutura que a gente tem. A gente acaba tentando adequar Deus à forma que a gente é. E aí eu aprendi isso, depois que eu venho aprendendo isso, eu gosto muito de reparar, né? Da forma que as pessoas falam, da forma que as pessoas veem. E isso serve pra gente também ter amor, né? Porque a gente às vezes, eu digo eu mesma, eu julguei muitas vezes é, forma de falar de Deus, de ver Deus, sem entender a estrutura da pessoa antes, né? Sem entender o que é que ela tem como estrutura para ver Deus daquele jeito. Exatamente. E aí a gente já tá chegando nas 5h30, Saskia. 5h15. Pronto, a gente tem um tempinho para falar de identidade um pouquinho mais. Tem 15 minutos ainda, né? A gente tá às 5h30. Então tá, vamos abrir aqui, né? Porque, olha, gente, eu vou confessar algo aqui para vocês. Vou ficar dizendo isso todo o tempo. Eu entendo que tem pessoas. Oi, Dani. Tem pessoas que não podem abrir a câmera por uma questão ou outra, não se organizaram para isso, ou estão Estou vendo que a Dani está aí, eu acho que até no ambiente de hospital, mas abriu aí a câmera dela, né? Quando a gente está falando, é complicado, parece que quando ninguém abre câmera, parece que a gente está falando com a parede, né? Eu estou aqui parafraseando uma professora minha. Então, assim, o olhar de quem vê é interessante até nisso, né? Como? Não, eu não vou ligar minha câmera porque eu não estou me vendo aqui. Eu estou licenciando o outro de me ver agora, né? Então, esse trocadilho do ver, do enxergar, eu quero dizer para vocês que
é um pouco incômodo, mas beleza. Eu quero que vocês, quem puder, abra sua câmera, abra seu fone, coopera, participa, pergunta, interage. O que é que você quer perguntar? O que é que você quer colaborar? O que é que você quer seja visto, seja enxergado, né, pelo outro. E nós estamos aqui para isso, essa troca. Então vamos fazer esse dinamismo, né? Veja aí o que é que vocês querem colaborar, o que é que vocês querem perguntar. Explorem a Vidiane, que é quem está trazendo hoje, né? Que eu vou fazer aqui uma fala só no final, mas eu quero escutar vocês. Né? O que é que vocês estão achando? O que é que vocês querem contribuir? Olha, eu sinto falta. Bora, Amarela. Fala aí, Amarela. Tu é filha minha gasguita, não sei porque tu tá calada. Abre logo o Uma microfone. pergunta, deixa eu perguntar uma coisa aqui que está me Ora, questionando, né, ora. Vide? Eu sei que a Vide tem resposta e a senhora também. Vou deixar a A vídeo, vai. princípio, a princípio, né, a H, ela sai como escrava, né, da presença da Sara, e quando ela sai, ela ouve Deus, né, e ela obedece e retorna. Eu penso aqui, vamos aqui me corrigir, que quando ela já retorna livre, porém a mente escrava. Porque quando Deus já fala de uma promessa de uma geração, ali Deus já é com ela, né? Porém, ela não, a mente dela, ela teve que voltar para fazer o caminho de volta, e lá ela sai livre, porque quando Sara expulsa ela da presença dela, já é a liberdade dela. Mesmo assim, no caminhar, Deus seja louvado por isso, né? A gente ainda quer caminhar como escrava. Aí ela vê a água, né? Que a Vide falou, e eu fiquei aqui transbordando, vocês falando aqui da água, do pão, e o Senhor me dizendo que coisas extraordinárias para a minha vida, amém? Eu creio que Interessante cada isso uma aí que a também está Paulinha está tirando dizendo. aí as suas conclusões que Deus está falando com cada uma, né? E Deus alimenta, mas a gente ainda tem a mente de escrava e não consegue desfrutar daquilo que ela recebeu, porque, como vocês estavam falando aí, ela já tinha recebido a promessa, confiou mais do que Sara, porque Interessante isso aí. Muito ela volta interessante. com dor, humilhada, né? E aí a irmã Saskia fala da igreja, né, irmã Saskia? A gente volta para a igreja humilhada, que os irmãos pisam na gente, aí você volta humilhada e fica ali, mas às vezes não, poxa, não faz tudo que o Senhor quer que você faça, porque já deu comando, não foi ali para ela? Ele já deu um comando, Isso. É mas ele interessante. precisou ouvir, né? Ela precisou ouvir do Senhor, e ela até questiona, né, que o menino que chora, né? Porque na verdade ela nem ação ela teve. O menino chora e o anjo escuta e diz, moleque, é tipo assim, né? Igual Moisés, né? Moisés, e aí agora é nós, né? A Paulinha vai saber com certeza do que eu estou dizendo agora. Uma situação que eu passei para lá na frente, anos depois, eu passo a mesma situação, né, Paulinha? É. Sob os mesmos moldes. E aí é interessante, não é o porquê, é o que Deus está complementando no ensinamento que até ali eu não tinha percebido. A Késia vai lembrar dessa metáfora da gaiola com a porta aberta. Quando a Paula falou da mentalidade escrava, eu lembrei da gaiola com a porta aberta. Você olha aqui para as grades, a porta da gaiola está aberta, e aí você diz assim, ó, me tira daqui, por favor. Aí alguém olha e diz assim, como assim? Você pode entrar e sair, a porta está aberta. Você está no ambiente, mas está tudo liberado. Você pode entrar e sair. Você é livre. Percebe? Então, quando a Paulinha falou da mentalidade escrava, é exatamente isso que inscreve H. É como a Charlene falou, eu não sei se a Charlene ainda está aí, que quando ela vai, é necessário nós passarmos por muitas coisas, inclusive
novamente o retorno, né? Para que Estamos nós, de esse volta. deserto que nos é impelido de ir, ele nos ensine aquilo que falta para nós não repetirmos esse caminho de volta. Não é prazer de Deus esse caminho de volta. É prazer de Deus a vida que segue. O que eu tenho para a tua vida. Né? A história que eu escrevi não tem retornos. Ela só tem siga. Então é muito interessante essa abordagem que a Paulinha fez. Né? Doutora Saskia, aproveitando o seu gancho, eu anotei aqui essa passagem aqui de Gênesis, falando essa parte, somente essa parte, eu quero lembrar com vocês. Tu és o Deus que me vê. E eu fiz uma anotação mais ou menos assim: como humanos, nós somos errantes e buscamos caminhos prazerosos. É sempre aquela curva, né? Que nós queremos fugir daquele chamado. E há sempre a consequência. Mas Deus, com a sua grande misericórdia, Ele nos traz de volta, Ele vai nos busca, né? Mas claro que para isso acontecer, nós precisamos chegar no deserto, né? Nos afundar de verdade. E me ocorreu, talvez isso seja um testemunho, e é um testemunho, e sirva também para a gente aqui, para melhorar nossa fé, né? Ocorreu há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. O meu filho tem 3 anos hoje. Ele tinha apenas 1 ano e 3 meses. Matias caiu da varanda. Aquele momento, assim, sabe, de turbulência, querendo estudar, querendo trabalhar, e desfocada, totalmente desfocada daquilo que Deus tinha me chamado a fazer. E quando Matias cai de 6, 7 metros de altura, Deus me lembra: onde está o seu projeto? Onde é que você? Ao que eu lhe entreguei nas suas mãos, você está rindo disso, sabe? E... Só um momento, por favor. E naquele momento ali, eu meio assim, e eu provei das misericórdias de Deus. Matias teve traumatismo craniano, com uma fratura no crânio, de um lado para o outro na cabeça, hemorragias nos ouvidos, hemorragia nas córneas, e a todo momento os médicos diziam: nós não sabemos se seu filho passa dessa noite. E naquele momento eu clamei para o Senhor, e eu disse: Deus, por onde eu for, aonde eu pisar, eu vou contar esse testemunho. Meu filho, com 48 horas, meu filho se sentou, chamou por mamãe, se mexeu, se movimentou, e todos os médicos ficaram abismados. Vem um neurologista de São Paulo e estavam preparando para fazer a cirurgia do meu filho, porque criou muito coágulo de sangue no cérebro, na cabeça inteira. E quando o médico viu os exames dele, isso ocorreu um acidente no domingo, na terça-feira à tarde, quando os médicos viram os exames dele, disse: mãe, Matias não faz nada. A fratura sumiu, Matias está perfeito, nós vamos acordar. E na quarta-feira eu estava com meu filho no colo, amamentando. E ali eu disse: Deus, eu estou aqui. Eu não vou mais fugir. E eu vou seguir. E vou fazer aquilo que o Senhor quer. E foi tão maravilhoso, é tão gratificante a gente provar dessas misericórdias. A gente vê as coisas caminhando, e após isso, meu filho está aqui perfeito, está aqui do meu lado, meu tias é um milagre. Ficou sem nenhuma sequela. O projeto de Deus assim é tão lindo, tão maravilhoso, e eu não tenho palavras para agradecer. Hoje eu só sei agradecer e agradecer e agradecer. Amém. Amém. Eu acho que isso aí responde o Deus que manda para o deserto, o Deus que cuida, que trata, o Deus que prospera, o Deus que multiplica, porque Ismael teve a sua existência, né,
multiplicada. E, gente, lê aí, Vidiane, eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. E aí, o que é que acontece no chat? O que é que acontece? Esses testemunhos aí são incontestáveis. As histórias que vão ser trazidas aqui são incontestáveis. Elas existiram, né? É interessante que quando Jesus fala, dando um salto apocalíptico, quando Jesus fala do jovem rico e de Lázaro, Jesus não está contando uma metáfora. Jesus está contando um Lázaro que existiu, um jovem rico que existiu e Abraão que existiu. E que estão naquele tempo, né? Eu estou querendo dizer aqui que histórias da Bíblia não são só histórias, não são só metáforas. Elas são reais, tais quais o nosso testemunho diante de Deus. Então, a partir disso, o como que você se enxerga, isso eu acho que é o carro-chefe aqui de todas pelo menos nós que lidamos com essa parte da psique, como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Qual é a identidade sua que é marcada? Né? O quanto você hoje não se deixa ser roubado dessa identidade. Porque se alguém disser, Késia, qual é a tua identidade? Olha, eu sou filha do Deus Altíssimo. E alguém disser assim, você tem certeza? Ela disse, eu tenho convicção da minha alma. Por quê? Porque eu andei no deserto com Deus. Aleluia. Andar no deserto com Deus é o que gera em nós essa convicção de alma. Muitas vezes alguém diz assim, isso é uma doida, né? A maneira que fala, olha aí, quando você tem uma história com Deus, você tem convicção de existência. Ninguém rouba a tua identidade. Ninguém rouba a tua identidade. Entendeu? Tanto faz você ser colérico, sanguíneo, fleumático, não interessa. Ninguém rouba a tua identidade. Amém? Tá aberto aí, alguém mais, se quiser, pode falar. Vídeo, se quiser responder a Ana Paula aí. Na verdade, eu não achei nenhuma pergunta, né? É uma reflexão. E aí, nesse gancho da irmã, né? É interessante porque a gente reconhecer o Deus que nos vê é uma oportunidade única. É o que eu estava dizendo. Talvez Sara nunca tenha tido essa mesma relação em relação ao Deus que a viu, né? Porque Deus havia cumprido a promessa. Mas esse conversar de Deus, só ela e Deus, né? Mais de uma vez, Deus ter visto ela 2 vezes no deserto e ter trazido a água que era o necessário, né? Que é o que a irmã estava falando. Ter provido essa fonte, ter aberto os olhos dela. E a Bíblia ainda continua dizendo que o menino crescia e Deus era com ele. Não foi só ali. Não é um Deus que nos abandona, é um Deus que permanece. Quando a Charlene falou da água e do pão, né? Que é o suficiente. Quantos de nós, em um momento ou outro da vida, já não disse assim, mas é só isso, Deus? Eu vou levar só isso? Né? Outro dia muito tempo, né? Atrás eu conversando com o Camilo disse, mas eu pensando bem, eu fico pensando como é que Abraão, tão rico, não deu nem um carneirinho para Ismael, deu só um pãozinho e um odre de água. Eu disse, realmente é verdade, faticamente falando, né? Mas quando a Charlene trouxe essa questão do suficiente para ir até o deserto, para continuar a caminhada, aí a ficha caiu aqui. Né? Mas também Porque a gente faz a menção em relação ao pão do céu e à água viva, né? É a Exato. única coisa que nos É basta. a única coisa que interessa para nos manter vivos nos desertos da vida. A água e o pão. Só. Amém? Ei, vamos lá. Nós já gostamos de começar no horário e de encerrar no horário, porque sabemos que sábado, né? Todo mundo aqui tem um compromisso. Gente, eu estou preparando agora para maio, independente dos encontros de sábado, eu estou preparando para maio um encontro que nós vamos falar. Eu até conversei com a Vidiane. Nós vamos falar sobre a marca da angústia.
Nós vamos falar da marca da angústia. Aí a gente vai envolver muita coisa, vai envolver identidade, vai envolver alguns transtornos, vai envolver essa questão filiação, vai envolver muita coisa, muita coisa. Então, guarda esse título, a marca da angústia. Nós vamos anunciar aí no para maio. Nós vamos anunciar. O bom é que maio é o mês das noivas, né? Segundo alardeiam, né? Então, quem estiver pensando em casar aí sob angústia, já vai ter aí uma, uma, uma explanação que vai fazer pensar duas vezes, né? Então, assim, a marca da angústia é uma marca que nos atravessa uma hora ou outra da vida. Então, não só a mim, mas a cada uma de nós, o ser humano, né? Então, eu estou feliz, Vidiane faça aí as honras, né? Com as irmãs que estão aí. Tem uma irmã que está falando aí. Com as irmãs que estão, olha, nós só agradecemos pelo compromisso das irmãs que estão aqui. Eu sei que são mães, são esposas, são filhas que estão aqui se dispondo a estar conosco, aprendendo, cooperando, ensinando, né? Porque é muito interessante as intervenções, a gente aprende muito. E glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Próxima mulher será a Rebeca. Rebeca, né? A irmã Franciana vai trazer no próximo sábado. E fechamos a nossa agenda de abril, não é isso? Isso. Aí aqui, Saskia, só no chat, né? A irmã Rose falou que as escolhas de Sara tiveram consequências que mudaram a sua vida e a de H. A Elisângela falou que o testemunho da irmã se identificava, né, com o testemunho da irmã e a palavra de hoje. E Oh, alguém glória. que eu não sei o nome disse que nesse encontro H chama Deus de Deus que vê, pois mesmo sendo serva e rejeitada, ela foi vista e cuidada por Deus. Foram Aleluia. ao escrever no Aleluia. chat. Ei, vamos para a foto? Eu tirei várias fotos, mas vamos aqui para uma foto? Né? Tirei várias. Bora, abram as câmeras, deixa eu ajeitar aqui a peruca. Vamos lá? Vamos lá, todo mundo. Amém. Vou tirar outra também. Calma. Tirar mais uma. Amém. Se eu não tirei e vocês não gostarem, não se preocupe, a gente vai treinando, porque pense numa pessoa desprovida de saber mexer, sou eu. Então, assim, obrigada, Vidiane. Gente, Vidiane é também uma filha amada, né, gerada, e hoje é esposa, futura mãe do Benjamin, psicanalista, né? Uma menina que estuda muito essa parte da psique. É uma pessoa adorável. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, minha filha. Eu te abençoo em Cristo Jesus. Amém? Vamos. Cadê a diaconisa Charlene? Logo, logo ela tem também um grande testemunho. Charlene trouxe Sara, né? No sábado passado. Foi bênção. E vamos lá, vamos caminhando. Demorada, Charlene, olha aí. Antes que os cachorros aqui não deixem mais ninguém escutar. Vamos Pega, fechar os nossos olhos. Vamos aqui agradecer o Senhor por essa tarde abençoada, uma tarde onde muitas mulheres se reuniram para escutar aquele que veio do coração da nossa irmã, da Lidiane, onde ela trouxe com muito amor, com muito, assim, reflexão, né, para o nosso coração. E eu tenho certeza que muitas foram as orações dela para que o Senhor falasse através da vida dela, para que ela fosse instrumento de Deus na nossa vida. Então, Senhor, meu Deus, estamos aqui reunidas, Pai, para te agradecer, para te glorificar, para dizer o quanto te amamos, Senhor, e o quanto, Senhor, é bom estar reunidas
com as irmãs. Muitas a gente não conhece, muitas a gente ainda vai ouvir histórias, testemunhos, e vão edificar as nossas vidas. E eu tenho É certeza que verdade. cada palavra, É cada verdade. mulher Muito que vai obrigado, ser falado Ana aqui, que vai Paula. ser Muito obrigado pela derramado, Pai, fé. Muito obrigado pelas tuas através. Eu sei vidas. que não estamos aqui numa igreja, Senhor, de quatro Amém. paredes, Sim, mas meu estamos Deus. numa igreja, numa comunhão, onde vai ter um derramado, Senhor, sobre as Amém. nossas vidas. E eu creio Amém. que esse derramar vai curar feridas, vai curar pessoas, vai curar e vai transformar, Pai. Porque Amém. estamos aqui, Senhor, através da Tua palavra, para aprender, para instruir, Senhor, para ser exortados, também para ser cuidados, para entender que o Senhor protege, o Senhor cuida e o Senhor vê. E nessa tarde eu creio que o Senhor viu cada um que está aqui, Pai. O Senhor vê, e eu creio que o Senhor estabelece promessas nas nossas vidas. Só Aleluia. por estarmos Glória, aqui, glória. te escutando e sabendo, Senhor, que o Senhor Deus é o seja Deus da louvado. nossa vida. Deus seja Independente, louvado. Pai, de estarmos no vale hoje ou de estarmos no deserto, assim como Agar, né? Mas que o caminho até o deserto ou o caminho no deserto, eu creio que o Senhor faz florescer. E eu creio, como lá na passagem que fala de Ezequiel, onde existia ossos secos, Pai, no meio daquele deserto, o Ale, Senhor fez carabaxi. brotar. E eu creio, Senhor, que muitos, Pai, Aleluia. testemunhos serão falados, Aleluia. porque o Senhor vai brotar nesse deserto. O Senhor vai Aleluia. brotar. Muitas vezes esse deserto é o nosso coração, muitas vezes esse deserto, Pai, é a nossa mente, é o nosso corpo que está precisando de ajuda, de cura física. Muitas vezes esse deserto, Pai, pode ser na nossa família, pode ser na nossa igreja, pode ser no nosso trabalho. Mas eu creio que hoje o Senhor falou e o Senhor nos viu. E o Senhor vai se bradar do alto céu, falando o nome de cada uma que está aqui, para trazer uma resposta do Senhor para as nossas vidas. E essa resposta é não parar. Essa resposta é não olhar para o que passamos, mas sim olhar para frente, esquecer o mundo e olhar para essa água, que é a água que o Senhor quer que nós bebamos, Pai, para que estejamos saciados. E eu creio que essa água ela vai trazer sim um futuro promissor para as nossas vidas em todas as áreas. E vamos ser abençoadas, Pai, em nome de Jesus. E assim eu te agradeço, Pai, pela vida da Vide, pela vida da pastora, de cada um que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Deus, mulheres virtuosas, lindas do Senhor. Que Deus dê um final de semana, resto de final de semana abençoado e uma semana próspera em Cristo Jesus. Amém? Paz. Obrigada, pastora. Deus abençoe. Paz. Obrigada a você, minha querida. Paulinha, cheiro. Dani. Dani, fala comigo no privado. Tá, tá, tá. Você Ah, fala oh, ali. meu Deus. É Olha, lindo, viu, ó. Kézia? Amém. Tá brincando de Uno, né? É, tá brincando de Uno. Gosto. Tudo que é Tá. brincadeira. Amém. Ai, o meu. Muito obrigada. Deus abençoe. Ai, Zelo.